Mas em sendo comum, as pessoas deveriam trabalhar com isso de uma maneira um pouquinho mais organizada. Por que isso que ela não? está aqui. Ela vai contar tudo pra gente hoje, Bernardo. Bom, Vai, você vai ver até o Será? final. Não, muita gente, você vai ver. por que essa dificuldade e que caminho seria Isso é mais histórico, adequado? cultural, tá? Felipe Arrier fez um estudo sobre isso no livro O Homem Perante a Morte, né, ou A História da Morte no Ocidente, que ele coloca de uma maneira bem importante. O homem sabia que ia morrer até mais ou menos final do século XIX, início do século XX, porque nós tínhamos uma medicina limitada. Ok. Então, ele ia morrer. No começo, nem medicina tinha. Então, ele lidava com isso de uma maneira... Fazia parte da sociedade. Então, uma pessoa que adoecia, ela adoecia dentro de casa, e ela esperava pela morte dentro de casa, ela morria ali, e ela era preparada ali, porque depois ela ia para cima da mesa da cozinha, onde seria o velório. E todas as pessoas participavam disso. Crianças, jovens, idosos participavam disso, inclusive de ver isso. Agora morreu, agora alguém vai trocar, alguém vai cuidar desse corpo. E as crianças participavam dos velórios, elas ficavam brincando embaixo da mesa, né? Elas iam aos enterros. Tinha medo? Faz parte. Né? Mas a morte era conhecida. Então, e ele chama isso de morte domada ou domesticada. Domada porque todo mundo sabia que ia morrer, não tinha o que fazer, né? Vão morrer. E domesticada porque ela era doméstica, acontecia em casa. Com o avanço da medicina, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, 1950 mais ou menos, a medicina deu um salto na Segunda Guerra, mas com o avanço da medicina, as pessoas, as pessoas morriam muito cedo e a mortalidade infantil era muito alta. E aí, com o avanço da medicina, as pessoas começaram a procurar o hospital. O hospital era o lugar de morrer. De repente, o hospital começou a ser o lugar de você encontrar a cura. Se não tinha cura, você podia ser cuidado e viver mais, mas também ia morrer no hospital. Então, é quando a morte sai da casa e vai para o hospital. Então, a morte deixa de ser doméstica e os velórios também saem das casas. E aí ela começa a incomodar, e o corpo fica feio, a morte passa a ser um tabu, não se deve falar sobre isso, falar disso é chamar. Então, muda a cultura. Né? O Arrier fala muito que é final do século XIX, início do século XX, mas fica muito mais claro para nós a partir da metade do século XX. E aí a morte, aí ele chama isso de morte invertida, porque inverte da morte domada e domesticada, ela se inverte completamente, né? E agora não se pode mais falar sobre isso. Esse é o momento que nós vivemos. E ele termina aí. Embora ele tenha vários, como falei do primeiro e do último conceito dele só. Mas aí nós temos outros conceitos sobre morte. Então, é cultural não falar... E veja, cultural no Ocidente. No Ocidente. Porque isso tem a ver com o lugar, né? Por exemplo, e veja, não é que no Oriente... No Oriente, eles têm uma outra relação com os mortos, mas isso não quer dizer que não há sofrimento, porque isso também é mito, achar que no Oriente eles aceitam bem a morte. Então, a festa é a homenagem. Né? Então, nós temos os nossos rituais, e cada um tem um ritual. Sim. Né? No Japão, por exemplo, se oferece muita comida, né? Muitas flores. Então, na verdade, é a homenagem, qual é o ritual de despedida que cada cultura tem.